veio para nos buscar. E queremos estar prontos, como as virgens que aguardam, que esperam a volta do noivo, para nos reunirmos contigo e vivermos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor preparou-nos em Cristo Jesus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, shalom. Vamos louvar o Senhor com as nossas palmas em nome de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Podem se assentar. Glória a Deus por mais um domingo, primeiro domingo de fevereiro do ano de 2024, culto de celebração ao nosso Deus. Vamos nos alegrar neste dia que o Senhor nos deu. Amém? Vamos para Esther. Glória a Deus. Nós ouvimos anteriormente, pelas palavras do anjo da igreja, sobre as palavras de Cristo Jesus a Pôncio Pilatos, que o reino dele não era deste mundo, que ele trabalhava a favor deste reino, do reino de Deus. Ele não media a vida dele pelas coisas aqui neste mundo, ele media pelo reino de Deus, quem ele era. E ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Se nós andarmos de forma diferente, teremos problemas e não iremos viver o reino dos céus. Porque o mundo, ele nos mede pelo que temos e pelo nosso nome. E não foi assim com Cristo Jesus. Cristo Jesus, o tempo que ele teve aqui, ele falou a verdade. Em todo o tempo, aqueles que eram de Deus, eles acreditavam. Aqueles que realmente esperavam o Messias pela vontade de Deus, esperando em Deus, nos planos de Deus e não de si mesmos, eles ouviram Jesus. Eles ouviram Jesus, eles tiveram suas vidas transformadas, eles foram chamados de filhos de Deus, eles foram testemunhas verdadeiras a ponto de morrerem por essa verdade, pela verdade do reino de Deus, pela verdade que Cristo Jesus veio anunciar. Aqueles que não quiseram ouvir, que não acreditavam nas palavras de Jesus, qual era o Messias que eles esperavam? Segundo os olhos deles, segundo a vontade deles, segundo o que esse mundo diz que tem que ser. Eles esperavam um general, e Jesus é o general, mas eles esperavam um general dessa terra. Um homem que iria derrotar o povo romano, queria derrotar o Império Romano e estabelecer o reinado de Israel em Jerusalém, segundo a visão deste mundo. Mas a obra de Cristo Jesus e de Deus é muito mais abrangente. E esses que esperavam dessa maneira, viver as coisas segundo este mundo, eles não aceitaram Cristo Jesus. Além das autoridades, que não tinham Deus como seu Senhor, o próprio povo gritava: deixa que o sangue dele seja derramado sobre nós. Executa Cristo Jesus, solta Barrabás. Executa Cristo Jesus. Não quiseram a verdade de Deus. Não ouviram Jesus, por isso não foram suas ovelhas. Então nós não devemos andar conforme o mundo diz que tem que ser. Então tudo que o mundo diz que tem que ser, que você olha e que não exalta a Deus, sai fora. E interessante, né? Deus conhece todas as coisas. E o Senhor trouxe para nós, para mim, no meu coração, para dividir com vocês, a história de Esther. Nesse tempo, o povo estava vivendo exilado na Babilônia. Jerusalém havia sido destruída. E alguns estavam em outras cidades, como era o caso de Esther, de Radassa e de Mardoqueu ou Mordecai. Eles estavam vivendo em outro lugar, não na sua cidade, não em Jerusalém, não aonde estava o seu coração, porque ali era a presença de Deus, ali era a promessa de Deus. E eles estavam subjugados novamente, né? O povo de Israel subjugado ao poder de outro império sobre eles. Eles não tinham a liberdade
de, nas suas leis, viver as suas leis no dia a dia natural, conforme o que Deus tinha estabelecido como deveria ser em Jerusalém. Não era o pensamento de todo mundo, é isso que eu quero dizer. Porque naturalmente seria todos que vivem em Jerusalém, que buscam a Deus e sabem que aquela é a cidade do Deus vivo. Qual era a lei que devia mover aquela cidade? A lei de Deus, não é? Mas a lei deste povo onde eles estavam não era a lei de Deus. E aí nós podemos ver que, segundo conta a história, era muito sério. E como em todo lugar, e no nosso Brasil, e no nosso mundo, confrontar o governo tem suas consequências. Confrontar o mundo tem suas consequências. E às vezes, quando nós nos colocamos em obediência a Deus, logicamente, nós vamos confrontar o mal. E aí analisamos as nossas vidas e procuramos o que está errado em nós. Porque não produziu, na obediência da palavra de Deus, não produziu o fruto que nós esperávamos. Então nós achamos que estamos contrário à vontade de Deus, estando na obediência. E isso é uma batalha que são todos os dias. Mas que nós precisamos estar firmados em Cristo Jesus, como foi nos declarado no início. E não medir as nossas vidas segundo o que temos ou o que somos neste mundo, mas segundo aquilo que Deus estabeleceu. Pela história de Esther, nós vemos lá no início que o rei fez um banquete e que ele chamou, eu achei engraçado que, e assim, diferente que a festa que o rei fez durou 6 meses. E no último dia, para terminar, durou 7 dias. E ali estavam os seus generais, e nos últimos dias, ele chamou todo o povo para comemorar com ele. E aquilo mostrava a grandeza do reino dele. Uma festa de 6 meses. Por último, para encerrar, de 7 dias. A palavra conta que ele convidou todo o povo e ele queria mostrar a grandeza do reino. Olha como eu sou poderoso pelo que tenho e por quem sou. A palavra diz que tinha bancos de ouro e de prata naquele pátio. E para fechar com chave de ouro, ele queria mostrar a delícia dos homens, que é a mulher, que segundo o que diz a palavra. Deus fez a mulher para quem? Para ser auxiliadora, para ser companheira. Então ele queria mostrar a rainha, e a rainha não veio. Estava dando um banquete para as mulheres dos oficiais nos seus aposentos. E ela entendeu que ele queria mostrá-la, e ela não veio. E isso repercutiu muito sobre a desobediência dela ao esposo, iria repercutir grandemente na vida de todo o reino. Lembrando que o rei Xerxes, ele dominava 127 províncias. Então a recusa dela de não ouvir o marido ia causar um caos em toda a sociedade. Porque as esposas o medo deles é que as esposas iriam copiar a má conduta da rainha. Ia trazer um estrago no reino todo. Para lembrar que as nossas atitudes não são só nossas, não são só para nós. Ou elas auxiliam, ou elas estragam. Nesse caso, Vaste foi destituída do reino. Isso é só para a gente lembrar a história. Vaste foi destituída do reino. Foi mandada embora. Perdeu a sua posição. Perdeu o seu reino, porque não atendeu ao chamado do rei. Isso deu espaço, logicamente, para que fosse buscada uma nova rainha. E a gente não sabe o que tem lá na frente. Mas o Senhor conhece todas as coisas. Então, foram convocadas moças e tudo mais. E entre elas estava Radassa, uma judia, que estava morando ali em Suzã. Para a gente começar, então, vamos lá para o capítulo 2, no verso 5. Que diz assim: Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu chamado Mordecai,
filho de Jair, Jair era filho de Simei, e Simei era filho de Quis, da tribo de Benjamim. Mordecai tinha sido preso quando o rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém e fora levado cativo para a Babilônia, junto com Joaquim, rei de Judá, e com muitos outros. Esse Mordecai tinha uma prima, jovem e muito bonita, por nome de Hadassa, também chamada de Ester. O pai e a mãe de Ester haviam morrido, e Mordecai trouxe a menina para sua casa para ser criada como se fosse sua filha. Quando a ordem do rei foi divulgada, foram trazidas muitas moças ao palácio real de Susã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Ester também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, responsável pelo harém. Amados, eu creio que para todos os pais foi um desespero. E todos aqueles aos quais, como Mordecai, tinha alguém que protegia, no caso prima, e ele criou como filha, foi um desespero essa situação. Vasti ter sido destituída. Muitas filhas foram tiradas de seus lares. E a partir daquele momento tiveram suas vidas mudadas, porque elas não voltariam mais para lá. Passava-se uma noite com o rei e depois ia para outra casa das concubinas do rei. Foi-lhes tirado o direito de família. Porque segundo o que diz a história, se o rei se lembrasse de uma delas pelo nome, então seria trazida ao rei. Quantas não passaram? A nossa desobediência traz problema. Embora esse não é o foco. Toda essa visão, toda essa situação de Hadassa, Ester, foi tirada de sua terra. Seus pais haviam morrido. Estava sendo criada pelo primo com amor. E nós podemos ver, e nós vemos no contexto da história de Ester, que os padrões que ela vivia eram os padrões do reino de Deus. Porque em todo o tempo Ester honrou Mordecai como autoridade sobre a vida dela, como alguém que Deus estabeleceu para cuidar dela. Ela não dizia, este não sabe de nada, esse não é meu pai, é meu primo, porque está mandando em mim. Não, não dizia isso. Ela ouvia os conselhos e seguia os conselhos de Mordecai. Bom, passado essa situação, para resumir a história, aquele a quem o rei estabeleceu para cuidar de Ester, Hegai cuidou de Ester, ela ouviu toda a orientação de Hegai, chegou ao ponto que ela foi constituída rainha desse povo, rainha do rei Xerxes, rainha da Pérsia e da Média. Uma judia. Pelo conselho de Mordecai, ela não deveria dizer qual era o povo dela. Ela tinha que ficar calada. Não era para ela falar nada. Ela não questionou. Ela obedeceu. Com toda essa mudança, houve líderes que faleceram. E agora eu quero ir com vocês para o capítulo 3, para a gente entender essa minha última fala. Foi uma judia colocada como rainha da Média e da Pérsia. No capítulo 3 diz: logo depois desses acontecimentos, o rei Xerxes nomeou Amã, filho de Hamedata, o Agagita, como homem a ocupar o lugar mais importante. Ele era o oficial mais poderoso abaixo do rei. A partir de então, todos os oficiais do rei se curvavam diante de Amã, com muita reverência, sempre que ele passava por eles, pois essa era a ordem do rei. E aqui está o problema. Porém, Mordecai não se curvava diante dele. Amados, a palavra de Deus diz que Deus é quem estabelece as autoridades, amém? Amém? E que nós devemos atentar para a ordem das autoridades. Amém? Certo? Jesus Cristo, eu pergunto para vocês, como nós ouvimos no começo, ele viveu segundo as ordens deste mundo ou segundo o reino dos céus?
Jesus Cristo viveu conforme o reino dos céus, certo? Ele veio e viveu toda a lei. Você não viu Jesus Cristo mentindo, nem roubando, nem caluniando. Pelo contrário, Jesus Cristo sofreu, morreu no nosso lugar, não é? Para nos salvar, mas foi o único justo sobre essa terra. Aí às vezes vem a pergunta: por que Mordecai não obedeceu? Então, se as autoridades tinham estabelecido, era a ordem do rei que ele se dobrasse quando Amã, o segundo homem mais poderoso abaixo do rei, ou seja, o primeiro homem mais poderoso abaixo do rei, passasse. Por que Mordecai não se dobrava? Porque Mordecai não tinha se contaminado com o lugar que ele vivia. Porque Mordecai continuava vivendo o reino de Deus, embora estivesse cativo e exilado longe da sua terra. Ele não roubava, ele não matava. Ele vivia segundo o reino. Mas o rei não deu ordem? Aí eu vou lá na frente. Eles eram mesmo medos e persas? Não é isso? Medos e persas. Eles não buscavam ao Deus Criador dos céus e da terra. As suas leis e tudo que eles faziam eram voltados às suas crenças, às suas divindades. Tudo que você faz, ouvindo a palavra de Cristo, você procura fazer para a glória de quem? De Deus. Esse povo vivia e fazia tudo que fazia de acordo com aquilo que eles tinham aprendido. É isso que a nossa sociedade, os cristãos precisam entender para se separar do mundo. Entender, ter discernimento. Isso não é difícil de entender. Eles faziam segundo aquilo que eles tinham aprendido de deuses pagãos. E buscavam o quê? Adoração. Era uma sociedade que, naquela época, hoje não está muito diferente, né? Mas os reis eram tidos como deuses. Buscavam adoração. Quem é que busca adoração dos homens, amados? Quem é que quis assentar-se no lugar mais alto que Deus? Aí eu lembro lá de Mateus 4, no verso 9, que o diabo disse assim: se prostrares, se prostrado me adorares, ele disse para Jesus. E eu vou ler para vocês, não saiam daí. Em Mateus 4, no verso 9, diz o seguinte: eu lhe darei tudo isso, disse ele, se você ajoelhar-se e me adorar. Foi isso que o diabo disse para Cristo Jesus. Ah, mas o que tinha então? Mordecai se ajoelhar diante de Amã? É muito mais profundo do que só dobrar o joelho. E Mordecai não se contaminou. Mordecai continuou vivendo o reino de Deus aonde ele estava, na cidade de Suzã, debaixo do império persa, que não servia ao Deus Criador. Ele não se dobrou. E nós reconhecemos isso como adoração, por quê? Porque foi justamente o que o diabo disse para Jesus. Se você se ajoelhar. Lembrando que as escrituras sagradas não é um versículo aqui e outro lá, ela é completa. Aparentemente, muitas vezes parece contradição, mas não é. Ela é completa. Então, naquela situação de Mordecai, ele não estaria só se dobrando em respeito. Não, ele estaria adorando. E era isso que eles queriam. Que o povo adorasse os seus governantes. Quando você adora Deus verdadeiramente, quando você busca Deus, você reconhece Deus como Senhor da tua vida, muitas vezes a gente até questiona, ou às vezes a gente nem questiona. Porque você sabe que Deus sabe. Você sabe que Deus conhece. Então Deus te dá uma ordem, você executa. É isso que o diabo queria com esse povo. Quem recebia aquela adoração eram aqueles deuses falsos que a gente sabe quem são.
E a estrutura do mundo é sempre a mesma. Se prostrado me adorares, não levante dúvida, não indague o governo, não faça isso, não faça aquilo, se não está conforme as leis. Gente, o que a gente vai ver aqui é tudo que está passando numa outra parte da história, mas é a mesma situação. É a mesma situação. Se prostrado me adorares, se você se ajoelhar e me adorar. Jesus disse o que para ele no verso 10? Saia daqui, Satanás, disse-lhe Jesus. As escrituras, disse-lhe Jesus. Oh, glória a Deus. As escrituras ordenam, adore somente o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Em Lucas 4, 7, diz da seguinte forma: se tão somente você cair de joelhos e me adorar, disse Satanás a Jesus. E Jesus respondeu: está nas escrituras, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Mordecai não se dobrou. Estava firmado no reino de Deus, embora exilado. E nem tinha conhecido Jesus. Jesus ainda não tinha vindo. Ele esperava o Messias. E porque ele esperava a volta do Messias, ele estava firme na palavra do Senhor. Ele não se dobrou. Continuando, olha só, no verso 3 do capítulo 3. Por que você desobedece à ordem do rei? Perguntavam os outros oficiais do palácio real. Dia após dia, eles lhe falavam, mas ele continuava desobedecendo. Mas, missionária, você está convidando a gente a desobedecer? Não, eu estou convidando a gente a viver o reino dos céus e ter discernimento do que é justo e do que é situação para nos contaminar, para que a gente não seja encontrado puro e limpo diante daquele que criou os céus e a terra. Porque um dia todo o joelho vai se dobrar. Ah, não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho... Irmão, a gente só tem discernimento, irmãos, a gente só tem discernimento das situações em Cristo Jesus e no Espírito Santo. Parece tudo muito tranquilo. Todo mundo fazia. Todo mundo fazia, não é? Por que você não faz, Mordecai? Você vai arrumar confusão. Por que você não faz? Faz logo, acaba com isso. Acaba com isso. Faz logo. Mas olha só. Continuando no verso 4. Por fim, eles falaram com Amã. Cansaram de falar com Mordecai, né? Por fim, eles falaram com Amã a respeito do caso, para ver se Mordecai não ia ser castigado pelo fato de ser judeu. Pois esse foi o motivo que Mordecai apresentou para não obedecer à ordem do rei. Sou judeu. Eu não me prostro diante de homens. Eu não adoro homens. Lembrando o que foi que Deus falou lá em Êxodo 20, no verso 4. Não faça ídolos, não ofereça cultos à imagem de qualquer coisa. Ele não está dizendo estátua. Imagem não precisa ser estátua. Imagem de qualquer coisa em cima no céu, na terra, nas águas, abaixo da terra. No verso 5 de Êxodo 20 diz: não adore nem se prostre diante de uma imagem, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Amã era ícone do governo. Aonde Amã ia, ele era o homem mais poderoso abaixo do reino, então ele representava o reino persa. Ele representava o rei Xerxes. Não é para adorar, não é para se prostrar. E Mordecai não se prostrou. E as coisas ficaram fáceis para Mordecai? Eu estou te obedecendo, Deus. Olha, Deus, eu dizimo, eu oferto, eu não minto, eu não falo mal do outro. Eu estou te obedecendo, Deus. Por que está ficando tão difícil? Porque parece que está mais estreito. Olha só. No verso 5, quando Amã viu que Mordecai não se curvava, nem se prostrava diante dele, ficou furioso. Ficou furioso. Contudo, resolveu não prender somente Mordecai. Olha aí. Vou acabar com esse problema, vou pegar esse Mordecai e vou matar ele. Não. Contudo, resolveu não prender somente Mordecai.
ele pretendia castigar todo o povo de Mordecai, os judeus, e destruir todos eles em todo o reino de Xerxes. Eu não faço isso porque eu sou cristã. Eu não vou levar fofoca porque eu sou cristã. Eu não vou pegar aquilo que não é direito meu, embora esteja ali jogado, porque eu sou cristã. Porque eu sigo as leis de Deus aqui. Eu me baseio nas leis de Deus para conduzir a minha vida, na minha casa, no meu trabalho, com os meus amigos, com os meus vizinhos, no posto de saúde, no mercado, aonde eu estiver, eu procuro viver o reino de Deus. Eu sou cristã. E Mordecai dizia: eu não me dobro porque eu sou judeu. Então, logicamente, Amã perguntou: se esse judeu não se dobra, daqui a pouco todos os outros judeus não vão se dobrar. Então, eu não vou matar só Mordecai. Eu vou matar todos os judeus. Todos os judeus. Em todas as 127 províncias. Continuando o texto. No primeiro mês, do 12º ano do reinado de Xerxes, no mês de Nissan, eita glória, foi tirada a sorte por meio de dados. O mês de Nissan é entre março e abril. Foi tirada a sorte por meio de dados para determinar qual o tempo mais apropriado para a destruição dos judeus. Está aqui, ó. Tirada a sorte. Foi em busca de adivinhação. Foi em busca de práticas que não são de Deus. Para determinar o dia apropriado para a destruição dos judeus. E foi sorteado dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Engraçado que a gente está bem no período, né? Se você ver lá, o mês de Adar é entre fevereiro e março. A gente está bem no período que foi decretada a destruição dos judeus. Então Amã foi falar com o rei Xerxes sobre o assunto. E ele disse: existe certo povo espalhado por todas as províncias do seu reino, começou ele, cujas leis são diferentes das leis de todas as outras nações. Eles não obedecem às leis do rei. Portanto, não é conveniente que o rei deixe esse povo viver. Se for do agrado do rei, faça uma lei para que eles sejam destruídos, e eu pagarei 350 toneladas de prata ao tesouro real para cobrir as despesas com a execução dessa gente. Ei, rei, esse povo não vai te obedecer não, porque eles têm leis próprias, vamos matar eles. Eles são aqueles que vão vir contra nós, com pensamentos, ideias, ideologias diferentes daquilo que a gente quer estabelecer como dominação em cima do povo. Vamos matar eles, vamos acabar com eles. Faz uma lei aí, eu até dou o dinheiro que vai ser gasto em despesa para matar esse povo, eu pago o dinheiro. Eu dou o dinheiro. Se for do agrado do rei. Olha lá no 10. O rei aceitou a proposta e confirmou a decisão, retirando do dedo o seu anel e o deu a Amã, filho de Hamedata, o agagita, inimigo dos judeus, dizendo: guarde a prata, mas continue o seu plano e faça com este povo o que bem quiser. Bem, Amã, se ele está contra nós, não precisa nem você pagar nada, ele está contra nós, está contra mim. Então, toma autoridade, faça o que você bem entendeu, o que você quiser, segundo você planejou, destrói todo mundo aí. Mas desde que não bagunce o meu reino, não é isso? Nós ouvimos alguma coisa semelhante, né? Faça o que quiser, não me importa. Não precisa me contar os detalhes, faça. Eita Deus. Assim, no 13º dia do primeiro mês, Amã chamou os secretários do rei e disse a eles quais eram as palavras que deviam escrever nas cartas aos oficiais, governadores
e príncipe de todo o império. Para cada província, as cartas eram escritas na língua da província, na língua que a província falava, ou seja, para que todo mundo entendesse. Para que todo mundo entendesse que os judeus tinham que ser mortos. As cartas estavam assinadas em nome do rei Xerxes e selada com o anel do rei. Então as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império e determinavam que os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, deveriam ser eliminados num único dia, ou seja, no 13º dia do 12º mês de Adar. E os bens deles, dos judeus, seriam dados aos homens que cumprissem essa determinação. A carta dizia: uma cópia desse decreto deve ser anunciada como lei em cada província, e todo o povo da província deve conhecer esta ordem, de maneira que todos estejam prontos para cumprir o seu dever no dia marcado. Então o povo de Deus estava marcado para morrer num único dia, no 13º dia ou no dia 13 do mês de Adar. E todo o povo devia conhecer, porque eles deviam cumprir aquela determinação. Olha a cabeça do povo. Se não cumprisse, eles teriam punições, porque a própria rainha Vaste, quando não obedeceu a ordem do rei, de vir à presença do rei quando foi chamada, foi destituída do trono. Se não teve diferença para a rainha, o que ia ter para o povo? Então o povo estava ordenado a matar os judeus. Puxa, o que será que os judeus não falaram para Mordecai? Os mais fraquinhos. Os mais fortes com certeza ficaram firmes, mas Mordecai deve ter ouvido alguma coisa, né? Por que você não se dobrou, Mordecai? Por que você não ajoelhou? Por que você não ajoelhou ou abaixou ou saiu da presença desse homem na hora que ele passava? Olha o problemão, Mordecai, que você arrumou por ser obediente. Você vai na igreja, você é isso, você é aquilo. O que adianta ser cristão? Olha aí tua vida. Ser cristão, olha aí os problemas que vêm sobre você, olha as dificuldades que você passa. Lembra que o Senhor já nos consolou no começo. Não é conforme aquilo que temos ou quem somos nessa terra. É segundo o reino dos céus. Mordecai não ter se dobrado, houve consequências no mundo, porque o inimigo ele não fica parado. Ele não fica parado. Uma judia subiu no trono. Uma cristã subiu no trono. Um que serve a Deus subiu no trono. Eu vou dar jeito nessa história. E vou destruir esse povo todo num dia só. Mas Mordecai sentou-se e começou a reclamar no meio do povo. E começou a brigar com o povo. Não. Quando Mordecai, no capítulo 4, vamos lá, verso 1. Quando Mordecai ficou sabendo de tudo o que tinha acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se com pano de saco e jogou cinza sobre a cabeça. E saiu pela cidade, sim, chorando amargamente em voz alta. Então ele parou fora do portão do palácio real, pois ninguém tinha licença para entrar vestido de pano de saco. E em todas as províncias em que chegou o decreto do rei, havia grande desespero entre os judeus. Eles começaram a jejuar, a chorar e a se lamentar. Muitos deles se deitavam em panos de saco e em cinzas. Sabe o que é vestir-se com pano de saco? A deitar-se em cinzas ou a jogar terra sobre a cabeça deles para o povo judeu? É se humilhar perante Deus. Eles se humilharam perante Deus. Eles não murmuraram, eles buscaram o Senhor. O que vamos fazer? Socorre-nos. E agora, na dificuldade, eles se voltaram para Deus. Eles não se contaminaram com o mundo. Vou deixar de ser judeu, então. Agora eu vou deixar de ser judeu, agora eu vou lá para o templo do Deus tal, do fulano de tal, para que toda a sociedade veja
que eu não sou mais uma judia. Agora eu vou começar a viver como o mundo diz que tem que ser para que eu não tenha mais esse problema. Não é assim, irmãos. Está passando aperto pela obediência, continua na obediência, se humilha e clama a Deus. Não se volta para o mundo. Cuidado com os conselhos do mundo. A Bíblia já nos diz que o diabo está ao nosso derredor, ele está rugindo como o leão, procurando. Ele não é o leão, ele está como o leão. Até nisso ele quer imitar, em tudo ele quer imitar. Ele não é o leão da tribo de Judá, ele está rugindo como o leão, procurando a quem possa tragar. E sim, ele também coloca dificuldades quando não é a gente mesmo, né? Porque nem tudo é o inimigo. Nós, como eu ouvi esses dias, nós financiamos a nossa própria destruição. Nós demos ouvidos às coisas do mundo. E agora, então? No dia 13, estava ordenado a todo o povo, em todo lugar, que matasse os judeus. Ele era um dever que eles tinham que cumprir. Porque nem a rainha ficou no trono. Então, o que ia sobrar para eles, se eles não cumprissem aquela situação? Mordecai e todo o povo foi se humilhar perante Deus e procurar a ajuda de Deus. E Mordecai fez Esther saber o que estava acontecendo. Ele fez a Esther saber o que estava acontecendo. E ele mandou um recado para Esther, que está lá no verso 12, no capítulo 4. Quando Mordecai recebeu o recado de Esther, mandou esta resposta a Esther: você pensa que pode escapar porque mora aí no palácio? Quando todos os outros judeus forem mortos, se você ficar calada numa ocasião como esta, o socorro e o livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e os parentes de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para uma ocasião como esta que você foi escolhida como rainha? Então ele confrontou Esther. Deus não te colocou aí para você ficar linda, bonita, maravilhosa, vivendo a vida, desbanjando a vida, pensando só aqui. Deus te colocou aí nessa posição para uma situação que ele lá atrás já tinha visto que ia acontecer. Ele já plantou o livramento, a pessoa a estratégia para o livramento antes de acontecer o problema. Deus já não tinha estabelecido no começo do mundo que Jesus Cristo vinha salvar? Já tinha estabelecido. E no tempo certo se cumpriu. Ele já colocou rainha, Esther como rainha, Radassa como rainha, para o tempo do livramento. E a fé de Mordecai era tão grande que era o seguinte: olha aí, se você não fizer alguma coisa nessa posição que você está, eu tenho certeza, Esther, que o povo vai ser livre de uma outra forma, porque Deus não vai deixar isso acontecer. Eu creio nisso e busco isso, e tudo é possível aquele que crê. Se a gente não anda sobre essa lei, então a gente não é cristão. Tudo é possível aquele que crê, logicamente, na vontade de Deus, né? A gente não vai chover para que... A gente não vai orar para que chova ouro ou que brote dinheiro na nossa carteira para a gente pagar as contas, né? Mas tudo na vontade de Deus, segundo a ordem e a decência que Deus já estabeleceu, tudo vai acontecer. E dentro disso, tudo é possível aquele que crê. Então ele confrontou Esther. Não é para isso que você está aí? Se você não agir nisso que está aí, quem que pesou sobre a casa de quem? Vai pesar sobre a casa de quem, Mordecai disse? Está aqui. Sobre a casa do pai de Esther. E quem estava na casa do pai de Esther também? Mordecai. Não era só os dois? Quem pode fazer alguma coisa, Esther, é você. Eu posso jejuar, lamentar, buscar Deus, mas a ação para essa situação está na tua mão. Deus te colocou aí para isso, minha filha. Desperta. É para isso. Se atente para isso. Se atente para isso. Então Esther mandou responder a Mordecai: vá e reúna todos os judeus de Susã. Façam jejum por minha causa. Não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas vamos fazer o mesmo. E depois
ainda que seja contra a lei, irei ao rei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai saiu dali e fez conforme as instruções de Esther. Então eles foram para quê? Se humilhar, uniram-se. A igreja, o povo de Deus não se separou, e a igreja não pode se separar. Uniram-se e foram estar diante de Deus apresentando essa causa e aquilo que Esther deveria fazer, porque ela só podia vir à presença do rei quando ela fosse chamada. E fazia mais ou menos uns 30 dias, se eu não me falha a memória, que ela não tinha sido chamada pelo rei. Se ela não, é engraçado, se ela não viesse até o marido quando chamasse, perdia o reinado. Se ela viesse ao marido e ele não tivesse chamado, ela perdia a vida. Então ela foi buscar naquele que podia, naquele que sabe de todas as coisas, naquele que pode mudar decreto, naquele que pode mudar pensamento, naquele que pode mudar coração, naquele que pode mudar a situação. E Esther se colocou na posição que Deus colocou ela para um bem maior. Não foi só para ela. Como nós aprendemos na sexta-feira. Não foi só para ela. Foi para o reino. Foi para Deus. Foi para os judeus, em prol dos judeus. Idosos, mulheres, crianças e homens. Do povo de Deus. Que havia uma determinação, uma lei escrita em todas as línguas, para que todos entendessem que deviam matar os judeus. Então ela disse, se eu tiver que morrer, morrerei. E quando chegou o tempo certo, Deus deu o que para Esther? Para a gente não se compridar muito, porque eu queria ler todo o livro de Esther aqui. Porque é tremendo tudo que Deus fez. Ela foi. Chegou diante do rei, ele teve a graça, teve a alegria de recebê-la. Disse que prometeria que ela dissesse o que queria, que até metade do reino dele ele daria a ela. Estendeu o cetro para ela. Ela já chegou desembuchando tudo? Não, né? Como é costume das mulheres. Algumas, nem todas. Chegou falando tudo? Não, Deus deu estratégia. Vem à minha casa para um banquete, convide a mãe. No outro dia, encantado com aquele convite, diferente da Vaste, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele, o que tu queres? O que tu quer, mulher? Fala aí, o que você quer? Para que tudo isso? Não, se for do agrado do rei, vem amanhã para o outro banquete que eu irei preparar para o senhor, para a Amã. O rei saiu todo feliz e até Amã saiu todo feliz. Amã saiu se achando o melhor, o maioral, que até a rainha Esther tinha convidado ele para um banquete, só os dois, né? Se achando o máximo, ó, tô poderoso. Chegou lá na família dele contando que ele era poderoso. Mas na saída quem que ele vê? Mordecai, que não se dobra. Aí ele chega lá para a família e fala tudo isso, e a família, juntamente todos eles, ali, eles têm a ideia de colocar uma forca de 20 metros de altura para enforcar o judeu Mordecai no dia 13 do mês de Adar. O inimigo continuava com os seus planos. Deus é tão maravilhoso que naquela noite, de um dia para o outro, de um banquete para o outro, o rei não consegue dormir. Então ele chama um dos seus servos para ler as crônicas, ou seja, a história do reino. E lá está escrito uma ação de Mordecai, que serve o reino de Deus e que ouviu uma situação que 2 servos do rei queriam matar o rei. Contou a rainha informou o rei, houve uma investigação e de fato aqueles homens queriam matar o rei e o rei enforcou aqueles homens e Mordecai teve a oportunidade de livrar o rei e ele fez. Então o rei pergunta para o servo dele, depois de ouvir essa história, o que esse homem recebeu por essa boa ação que ele me fez? Nada, disse o servo. E ele ficou pensando, que jeito que eu vou honrar? Jeito que eu vou honrar esse homem? Quem que está aí no pátio?
amanhecendo o dia, no pátio de fora. Quem está aí? Aí o servo olha lá, a Amã chegou. A Amã está aí, manda entrar. Ô, Amã, eu quero saber como que eu posso fazer, me dá um conselho aí, como que eu posso fazer para honrar alguém que me agrada? Como que eu posso honrar? Ele saiu do banquete anterior achando que ele era o maioral. Não, o senhor tem que fazer isso, ó. O próprio cavalo do rei, uma capa que o senhor usa sempre, a coroa do rei, monta esse homem nesse cavalo, misericórdia, nesse cavalo, e que um dos seus príncipes ou oficiais saia dizendo pela cidade, é assim, ó, puxando o cavalo, é assim, ó, que Deus honra aquele homem que agrada o rei, montado no cavalo do rei, com a capa do rei, com a coroa do rei, com um príncipe do reino, ou um comandante do reino, anunciando que era desta maneira que o rei, ele se agradava. Como que eu vou dizer? Que ele honrava a pessoa que tinha agradado a ele, que tinha feito um benefício a ele. Legal, Amã, quando Amã terminou de falar, muito bem, faça isso ao judeu Mordecai. E o tremendo é que ele diz assim, ó, lá no verso, só para a gente ler, que é maravilhoso esse pedaço, no capítulo 6, no verso 10, olha só, ótimo, disse o rei a Amã, vá depressa pegar o manto e o meu cavalo, e faça ao judeu Mordecai o que você descreveu, ele está sentado no portão do palácio do rei, faça tudo como você disse, não se esqueça de nenhum detalhe. Igreja, os planos que o inimigo prepara, Deus muda a história. Aí lá pega Amã, pega o Mordecai, veste o Mordecai, sai com o cavalo do rei pela cidade, anunciando. E ele que teve que fazer, porque ele representava o rei. Porque ele era o homem, um dos homens mais poderosos abaixo do rei. Então ele volta para casa arrasado, olha o verso 12. Depois disso, Mordecai voltou ao seu trabalho, mas Amã voltou correndo para casa completamente humilhado e aborrecido. Quando Amã contou a Zeres, sua mulher, e aos seus amigos o que tinha acontecido, que foi os que deram a ideia, olha só, eles disseram, se Mordecai é judeu, você não vai lucrar nada com os seus planos contra ele. Você não terá condições de enfrentá-lo. Você ficará arruinado. E tudo o que se segue, amados, que no outro dia, na sequência, saiu, depois daquela história ali, chegam os servos do rei, vamos, Amã, para o banquete com a rainha, vamos para o banquete com a rainha. Então a rainha conta ao rei, diante de Amã, que o povo dela estava sendo subjugado, que além de presos e exilados, além de escravos, eles seriam mortos. E ela até disse, não tem importância, gente, ser escravo, mas o meu povo vai ser arruinado, vai ser destruído. Então o rei, com o amor que ele tinha por ela, que Deus colocou aquele amor no rei Xerxes pela rainha Ester, para que nesse tempo houvesse esse livramento. Quem está querendo fazer isso, rainha? Que conversa é essa? No verso 5 do capítulo 7, perguntou o rei Xerxes. Quem teria coragem de tocar em você? Onde está ele? No verso 6 do capítulo 7, Ester respondeu, o inimigo e adversário é Amã, este homem perverso, na frente de Amã. Então Amã começou a ficar apavorado diante do rei e da rainha. O rei ficou furioso, deixou o vinho e saiu para o jardim do palácio. Enquanto isso, percebendo que o rei já tinha decidido condená-lo, Amã se levantou para implorar que a rainha Ester tivesse pena dele e não deixasse que fosse morto. Amã se atirou sobre o sofá onde a rainha Ester estava sentada. E nesse momento, o rei voltou do jardim do palácio. Será que ele quer abusar da rainha aqui no palácio diante dos meus próprios olhos? Gritou o rei. Sem demora, os oficiais do rei cobriram o rosto de Amã com um pano. Então Harbona, um dos homens de confiança do rei, disse, Majestade, Amã deu ordens para construir uma forca de cerca de 20 metros de altura perto da sua casa para enforcar Mordecai, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Então o rei deu esta ordem, enforquem Amã nela. Deus muda a história.
A nossa luta, amados, não é contra a carne e contra o sangue. A gente não pode desejar o mal das pessoas. Trazendo para a nossa vida de hoje, o nosso maior inimigo, e sempre foi, é Satanás, declaradamente. Mas todos aqueles que se levantam contra você, quando você está na obediência de Deus, não é motivo de que você está fazendo algo errado e que é para você parar de obedecer a Deus. Você continua firme, passe o que passar, viva o que viver, não saia da presença de Deus e procure a cada dia estar mais dentro da tua palavra. Mordecai não tinha o recurso que nós temos hoje e que já estão sendo confiscadas em algumas cidades do nosso país, tá? Já tem projetos de lei para tirar as Bíblias das bibliotecas e também das instituições governamentais. Coma a sua Bíblia. Tenha ela na tua cabeça, no teu coração. Aproveita o tempo que você tem ela. Ande por ela. Viva o reino de Deus. Como eu disse, eu gostaria de ler toda Esther, porque a história que se segue, quem tiver a curiosidade de saber, e eu espero que tenha, tudo aquilo que o Amã preparou para a destruição de Mordecai, voltou-se contra ele. O rei Xerxes pegou todos os bens de Amã e deu à rainha Esther. Deu para a rainha. E a rainha colocou Mordecai para cuidar dos bens dela. Terminou na mão de quem? Na mão do homem que ele queria destruir. Mordecai foi colocado como homem de autoridade no lugar de Amã, que foi enforcado na forca que ele preparou para Mordecai. O povo teve a oportunidade, teve 3 dias, teve 2 dias pedido pela rainha, para que eles pudessem se defender daqueles que viessem contra ele. Mas como Mordecai foi colocado num lugar de autoridade, os reis e príncipes, na verdade, os príncipes das 127 províncias, eles tinham medo do judeu Mordecai. Então, eles protegeram o povo judeu. Mesmo assim, pessoas que odiavam os judeus foram mortas. Mas os judeus não se apossaram dos bens daquelas pessoas. Eles apenas se defenderam. Deus muda a história. Deus muda o quadro. O que eles fizeram no problema? Não se dobraram, não adoraram outros deuses, não adoraram pessoas. Não se renderam, viveram o reino de Deus no lugar que eles estavam. Andaram conforme o reino de Deus no lugar onde eles foram colocados, na dificuldade, porque obedeceram, clamaram a Deus. Então Deus teve condições de instruí-los, de direcioná-los, de dar estratégia para que tudo fosse feito. E todo o povo judeu foi livre. Todo o povo judeu foi livre. E se esse povo, que nem na dificuldade, eles deixavam de servir a Deus, eles iriam derramar sangue inocente? Não iriam. Então o reinado seria um reinado diferente, onde a vontade de Deus é estabelecida. Aonde quer que estejamos, seja o que quer que nós estejamos vivendo, vamos clamar a Deus, vamos ouvir a sua voz e seguir a sua orientação. Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos nos colocar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que história, Senhor, de Mordecai, de Radassa, Esther, Pai. Exilados, longe, Senhor, da cidade que o Senhor escolheu como sua, da cidade que o Senhor deu ao seu povo, Pai. Mesmo assim, Senhor, Israel é Israel aonde eles estiverem, Senhor. Nós somos cidadãos do reino de Deus aonde quer que nós estejamos, aonde quer que o Senhor nos coloque. Nós devemos compreender que nós somos cidadãos do reino de Deus e viver conforme a tua palavra, na tua justiça, Senhor. Mesmo que as coisas fiquem
muito mais difíceis, Senhor. Mas quando ficarem, Senhor, aí sim, ainda mais buscarmos, nos humilharmos, nos rendermos, nos colocarmos debaixo da Tua mão poderosa em submissão, não pelo que conhecemos, não pelo que entendemos, nem pela força do nosso braço, mas na obediência a Cristo Jesus, Pai. E no lugar onde o Senhor nos colocou, ouvindo a Tua voz, executar as Tuas ordens, para que haja livramento, Senhor, a todo o restante do povo, em toda aquela situação a qual o Senhor nos chamou para estarmos, naquele dia, naquela hora, naquele lugar, naquela posição, naquela situação, Senhor, sermos, Pai, filhos do Senhor, testemunhas do Deus vivo, Senhor, soldados do Teu reino, que não se embaraçam com as coisas desta vida, que não andam, Senhor, segundo o pensamento do mundo, nem segundo a ordem do mundo, nem segundo a direção do mundo, não tendo a sua adoração contaminada por se dobrar e se render a deuses estranhos. Pai, nos faz forte na Tua palavra, Senhor. Abre mesmo o nosso entendimento, abre os nossos olhos e nos dê discernimento, Senhor, das situações às quais o Senhor nos plantou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu clamo a Ti, Senhor, que nos faça fortes, Pai, nos faça fortes na Tua palavra, nos faça fortes na Tua força, na obediência ao Senhor, para a Tua honra e a Tua glória, e que as Tuas ovelhas, Senhor, as Tuas ovelhas, Senhor, o Teu povo, aquele que se chama pelo Seu nome, todo este povo, Senhor, entenda o motivo de estarmos com fôlego de vida sobre essa terra. Nos faça despertar, Senhor, e pensar conforme o Senhor pensa, e olhar conforme o Senhor olha, principalmente nos momentos de dor e sofrimento. Não foi fácil para nenhum desses homens, como não foi para Cristo Jesus. E Ele venceu. E a vitória de Cristo Jesus é esmagadora sobre o poder do nosso inimigo, o acusador. A Ti toda a honra e toda a glória, Senhor.